Eu quero que você abra a tua Bíblia, está em Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Paula Regina, um grande beijo, Fia. Chegando. Vamos lá? Está escrito assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Amém, Lenir. Deus te abençoe. Vou orar por você, tá? Em nome de Jesus, tá? Eu quero falar hoje sobre a resiliência da águia. O que o senhor quer falar para nós? Resiliência. A resiliência da águia, né? E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que Deus me use agora, que Ele trate comigo, que Ele trate contigo. Senhor Deus, eu me coloco em tuas mãos, eu coloco a tua palavra, os teus filhos, os teus ungidos diante do Senhor. Trata agora em um nome de Jesus. Essa palavra, ela passou uma fase aí que ela estava muito em moda, né? Resiliência. Você sabe o que é, né, Viviane Nunes? Beijo, pastor Luiz Coutinho. Você sabe o que é resiliência? Você já estudou alguma coisa sobre resiliência? Às vezes você é e não sabe, mas você pode adquirir também. Eu quero falar da resiliência da águia. O que é resiliência, pastora Solange? É a capacidade de voltar ao normal depois de passar por grandes pressões. Resiliência, meus filhos, no termo técnico, né? Que eu também não sou muito boa nisso, é a propriedade que alguns corpos apresentam de voltar ao normal, de retornar à forma original após uma deformação elástica. Então vamos supor, você pega um exemplo, você pega aqui, ó, um elástico, e você faz isso aqui, você faz o máximo, vai pressionando, é a pressão, ó, e aí quando ele estoura, você fala, ai, que dor. Não sei se você sabe, mas o dedinho que passou por essa pressão, ele fica mais forte ainda. Verdade, verdade. Mas você também pode escolher uma outra coisa, ou viver uma outra coisa. Ai, meu dedinho, ai, eu acho que não vai melhorar meu dedinho. Ai, eu acho que não vai ser mais curado. Ai, eu acho que eu tô, ai, a vida de todo mundo melhora, a minha não. A vida de todo mundo é alegre, a minha não. Todo mundo casa, eu não. Ai. Isso significa o quê? Que são pessoas que têm dificuldade à resiliência, que não são resilientes. E quando eu falo de resiliência, eu falo da águia, queridos. Por quê, pastora Solange? Porque olha o que ela passa. Olha o que ela passa. Vocês acham o quê? Que uma águia, quando ela começa a voar, ela não passa os seus medos? A sua insegurança? O seu coraçãozinho não acelera? Ela não fica nervosa? Fica. Mas e aí, pastora? Ela enfrenta. Mesmo com medo, ela vai e faz. Lembra que eu ensinei para vocês que a mamãe águia, o papai águia, eles não permitem que os filhotes não enfrentem as grandes pressões. É lógico que os estudos confirmam que as pessoas que foram muito amadas
que as pessoas que são muito amadas, as crianças que são muito amadas, os filhos que são muito amados, que são muito bem cuidados, eles têm mais força para enfrentar a resiliência, para enfrentar com resiliência as pressões. Vocês estão me entendendo? E já as pessoas que não tiveram muito pai e a mãe presente, que passaram por divórcio, por separações, por lutas, por medos, por perdas, que não foram bem cuidados, em nome de Jesus. Resultado. Deixa eu só marcar algo aqui, gente, por favor. Peraí, só um minutinho. Resultado. O sangue de Jesus tem poder. Essas pessoas que são muito amadas, muito cuidadas, elas têm mais facilidade de enfrentar as pressões. Elas são mais resilientes. E as pessoas que, infelizmente, têm muita dificuldade, mas elas podem adquirir, elas podem se tornar resilientes, pastora Solange. Sim, amados, ela pode se tornar resiliente. Quando eu falo de uma pessoa resiliente, eu me lembro de Jesus Cristo, eu me lembro do ministério dele. Ele foi insultado e ele não deu resposta. Ele foi chamado de endemoniado e ele não deu resposta. Ele foi acusado pelos religiosos da época e ele não deu resposta. Você está me entendendo? Então, a pessoa resiliente, ela não dá resposta a Satanás. Ela não dá resposta às machucaduras, às afrontas, às perseguições. Entenderam, gente? Então, isso mesmo, vocês sabem trabalhar. Continuem. E aí, Jesus, ele enfrentou tudo isso aí. Ele enfrentou. Então, por exemplo, quando ele foi pressionado, porque ele abriu um livro na cidade de Nazaré, que falava realmente quem ele era, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e eles não aceitaram, o que ele fez, pastor? Ele brigou? Não, ele fez uma oração. E Deus o cegou. E Deus cegou os seus inimigos, em nome de Jesus Cristo. E aí ele passou no meio deles, e ele foi para onde, pastora? Ele foi para a Galileia. Ele não deu resposta. Vocês estão me entendendo? Poucas vezes ele deu resposta para o que Herodes falou sobre ele. Poucas vezes ele deu resposta para o que os religiosos disseram sobre ele. Então a pessoa resiliente, ela tem estrutura. Então quem é a pessoa resiliente? É a pessoa que se conhece. É a pessoa que ela está bem dentro dela. Entenderam? Então, quando a pessoa está bem, quando ela se conhece, quando ela está bem com ela própria, quando ela sabe os seus limites, quando ela sabe as suas dificuldades, quando ela sabe trabalhar tudo isso, gente, em o nome de Jesus Cristo. Ela é uma pessoa assim que Deus vai usar muito, muito, muito ela na vida. Vocês estão me entendendo? Então isso chama-se resiliência. Tudo passa por pressões, pastora, passa. Quando você olha para uma pedra bruta de diamante, a não ser que você tenha um olho clínico muito, muito, muito bom, Paula Renata, senão você não diz que é, eu já marquei o nome, gente, você não diz que é o quê, pastora? Você não diz que é um diamante. Mas aí vai na mão daquele profissional, e aquele profissional, em nome de Jesus, ele vai trabalhar, ele vai lapidar aquela pedra. Isso quer dizer o quê? Que mesmo um diamante, ele passa por pressões. Ele passa por uma pressão até se tornar o diamante que você conhece. Em nome de Jesus. Entenderam? O ouro
ele passa pelo fogo. Você pode imaginar a pressão, Aparecido Rodrigues? Você pode imaginar a pressão que ele passa? Então, né, Maria Alice, a gente tem que enfrentar. Se esse ministério aqui não fosse de Deus, não teria problema nenhum. Ninguém bate numa árvore que não dá fruto, meus amores. É, pastor. A gente sente, né, pastor? A gente sente, dói, né? Principalmente quando você não desrespeita ninguém, nem a casa de ninguém. Mas a gente está sujeito. É isso que teve tudo a ver com a palavra hoje. Então, meus amores, isso. Entenderam por que esse ministério é de Deus? A gente vai orar muito por ele, vai trabalhar muito por ele, né? Então, meus amores, escutem isso. Durma com essa. Resiliência. A capacidade de suportar pressões. A capacidade de suportar os abates, os insultos. De enfrentar um luto. De enfrentar a morte. De enfrentar a dor. Entenderam, não? De enfrentar uma tristeza, uma desilusão. Aí alguém olha e fala assim, meu Deus, você não vai aguentar, você não vai se levantar. Você vai sim, filho. Sabe por quê? Porque Deus te projetou. Deus te dá força, filho, filha. Em nome de Jesus Cristo, sabe? Não acabei de dizer para vocês que o ouro ele passa pelo fogo. Quantas vezes ele passa pelo fogo? Para que saia toda a escória, para que saia toda a sujeira, para que saia toda a aspereza, para que saia todo o mal, gente. Entendeu? Pastora, uma pessoa resiliente, dá alguns toques sobre ela. Ela é humilde. Ela é sorridente. Ela enxerga aquilo que sobrevém para ela como um bem para ela, não é como um mal para ela. Entenderam? Tudo vem para a vida da gente como um bem. Entendeu, bem, filho? Deus é maravilhoso. Vocês aí no Instagram, entendeu? Deus é extraordinário. É para o nosso crescimento. Porque a pessoa que não é resiliente, o inimigo te dá uma resposta, você dá outra. O inimigo briga, você briga. O inimigo bate, você bate. O inimigo machuca, você machuca. Mas o resiliente não. Ele diz, Deus é a minha resposta. Se ele não puder ajudar, ele não atrapalha. Deu para entender? Mas é mais que isso. É você não deixar que tudo isso entre aqui dentro, ó, e se torne enfermidade. Deu para entender? Então tem pessoas que passam por uma grande luta e elas ficam pior do que elas eram. Quer dizer, elas não souberam lidar com a pressão. Elas precisam trabalhar a resiliência dentro delas. E já tem qual é o segredo da resiliência, na opinião da senhora? É isso, temos que fazer a diferença. Temos que ser diferentes. Então você vê que a águia, ela enfrenta o medo dela de voar, ela enfrenta a insegurança, ela enfrenta os predadores. É verdade, filha. A águia, gente, ela enfrenta a morte, gente. Eu vou falar ainda para vocês não chorar muito quando eu chegar na parte de renovação e de morte. Meu Deus, isso é muito forte. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar, mas eu vou falar. Eu sei que eu vou chorar, mas eu vou falar para todos nós, né? Então, ela me emociona, já falei isso para vocês, ela me emociona. Então, quer dizer, qual o segredo de você ser resiliente? É de você passar o que você tiver que passar, mas sair melhor dessa situação. E o resiliente, ele tem estratégias. Por exemplo, eu percebi a estratégia de vocês agora, a sabedoria de vocês agora. Quando vocês viram, vocês já... Então, a pessoa resiliente, ela é muito sábia. Ela é muito esperta. Entenderam? Então, mas ao mesmo tempo, ela é muito humilde. Ela tem empatia, quer dizer o quê? Ela se coloca no lugar dos outros também. Quer dizer, não está bem. Vocês concordam? Não está bem.
Não é resiliente. Porque se fosse, o que, pastor? Não agiria dessa maneira. Toda pessoa resiliente, ela é muito humilde, gente. Ela não desforra nos outros próprios problemas. Entendeu? Eu me lembro de um pastor que ele sofria, e aí, resultado, ele dizia assim para nós: quando eu saio da minha casa, filha, eu falo, até choro por causa dele, e ele já está com o Senhor, e ele dizia assim: sabe, filha, o que eu puder resolver, eu resolvo dentro de minha casa, as coisas de minha casa, e o que o senhor não puder resolver, pastor? Ele fala assim, eu tranco a porta e falo assim, fica aí, Jesus está cuidando de você. Eu sei que você veio e que você vai passar. E ele chegava na igreja com um sorriso nos lábios. Eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho autorização aqui da família. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele chegava rindo. Ele chegava batendo palma. Ele chegava dançando e cantando. Quando ele estava comendo pão amanhecido de uma semana, com água de açúcar, porque ele não tinha o que comer. E construindo o templo. E as pessoas tentando incendiar a casa dele. Quando na vida ele adquiriu um carro, disseram que ele estava roubando a igreja. Que ele não era digno de ter um carro. Entenderam? Ah, Lenir, vou chegar aí, você guarda isso aí, não conta aí. Beijo, filha. Beijo. Resultado. Aquele homem foi resiliente. Passou-se um tempo, eu descobri a situação dele, fui cuidar dele. Já cuidou dele? Cuidei. Cuidei com ternos. Levava as coisinhas para ele. Se eu comia um pedacinho de carne, eu levava para ele também. Mais tarde ele ficou muito próspero. Muito, 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 muito próspero. Mas foi um senhor construtor, um senhor investidor, um senhor pastor. E ele falava uma coisa que me deixava assim, estupefata, sabe? Ele falava assim, eu sou que nem clara de ovo, filha. E eu dizia assim para ele, o senhor é que nem clara de ovo? Eu não entendi na hora. Por que o senhor é que nem clara de ovo? Ele falou, você já bateu clara de ovo? Eu falei, eu já vi batendo para bolo. Ele falou, quanto mais bate, mais eu cresço, filho. Então, não sei quais são as pressões que você possa estar passando nessa vida, minha águia, ou vai passar, ou já passou, mas que elas não tenham deixado marcas, machucaduras em você. O que significa isso, pastora Solange? Que nós precisamos trabalhar à luz da palavra tudo que nos acontece. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Que você saia melhor, porque o grande segredo é quando você passa por uma grande pressão e quando você volta melhor. Você volta mais alegre, você volta mais feliz, você fica mais ungido, você fica mais abençoado, você fica mais de Deus. Isso significa que você é uma pessoa resiliente. Pastora, mas e se eu não sou? O que atrapalha eu e você de sermos pessoas resilientes? É o vitimismo. Guarde isso. Ai, pastor, só eu sofro, só eu choro, só eu perco, só eu estou desempregado, só eu não sou feliz, só eu não consigo isso, não consigo aquilo. Não, filha, não pense assim. Comece a mudar o seu jeito de pensar, de falar. Pense igual à palavra, fale igual à palavra, crê segundo a palavra. Isso, quando você fica com aquela autoestima baixa, com autocomiseração, a tua vida, filha, ela não melhora, filho, filha. Ela atrapalha. Você está me entendendo?
Isso, nós temos que aprender como as águias, Lenir. Parabéns, filha. Então, nós temos que olhar para elas, o quanto ela é isso, Chico. Tudo é aprendizado. O segredo é não desistir. Gente, pode ser do mais inferior ao maior cristão. Guarde uma coisa que eu vou dizer para vocês. Em nome de Jesus, todo mundo passa por luta. Todo mundo passa por um desemprego. Todo mundo pode passar por uma separação. Todo mundo pode passar por uma enfermidade. Todo mundo pode passar por um Covid. Não, Covid é só para pecador. Alguém falou esses tempos atrás. Ô, gente, não faz isso não. Não é não. Eu estou sujeita. Todos nós estamos sujeitos. Fala isso não, gente. Né? Isso é maldade. Ah, aquela pessoa está assim, pastor Solange, porque ela está em pecado. Não, amorzinho, faz isso não, né? Então, não entra nesse time não entra nesse timinho, não. Desculpa o que eu vou falar. Não entra nesse timinho, não. Entra no grupo das águias. Pense como águia, fale como águia. Ela passa por todos os tipos de desafios. E ela fica mais forte. Ela fica mais forte ainda, pastor? Fica. Lembra do que eu falei ontem para vocês? Quando o corvo, que é o único pássaro que ele quer enfrentar a águia e vencer a águia. E aí ele vai e sobe nas costas dela. Até hoje eu vi uma foto, um filminho sobre isso aí. E aí ele sobe sobre as costinhas dela, Laura, Lenir. E aí, Milce, ele tenta aqui, ó, bicar ela aqui, acabar com ela. O que ela faz com ele? Ela não dá uma resposta para ele. Mas ele tá bicando ela, pastora. Ele tá mordendo ela, que judiação. Ela não dá um grito. Quando o corvo faz isso com a águia, o que ela faz, pastor? Pelo amor de Deus, ela se cala. Primeiro ela olha para ele e fala assim, primeiro a minha resposta para você é o meu silêncio. Segundo lugar, a minha resposta eu vou dar agora. E ela pensa. E aí ela sobe, porque o corvo ele aguenta só até uma altura. Os outros tipos de pássaro, de aves, eles não aguentam as grandes alturas. E aí, resultado, gente, quando ela vai lá em cima, ela fica quietinha e falta oxigênio para ele. E aí, meu camarada, se você ficar aí, você morre. Ele fala, não quero morrer. Tá começando a faltar oxigênio. Ele desce. Vocês estão me entendendo, não? Aguenta as grandes pressões ou não aguenta? Enfrenta tempestades? Voa acima das nuvens, 30, 50 metros acima das nuvens. Enquanto todo mundo aqui embaixo está na escuridão, ela está encarando o sol da sua justiça. Vocês estão me entendendo? Eu não sei se vocês viram aquele filminho da águia, que quando vem a tempestade muito forte, ela balança assim no galinho, tadinha, que nem uma criancinha, e ela fica assim, gente, ó, primeiro ela faz isso aqui, ó, depois ela olha, ela olha, ela olha. Quando você é resiliente, tudo que te acontece, em primeiro lugar, você vive tudo isso. É preciso viver o luto, pastora Solange. Seja ele do desemprego, de uma perda, seja o que for. Viva o luto, filha. Mas viva o luto. Não permaneça para sempre no luto. Não permaneça para toda a eternidade no luto, meu amor. Em nome de Jesus. Resultado. Depois de você viver tudo isso, entenda tudo isso na tua vida, por que veio. E tire o melhor de tudo isso. E aprenda com tudo isso. E cresça com tudo isso. E resplandeça com tudo isso. E apareça para... Levanta-te, diz o Senhor. Resplandeça. Porque já vem a tua luz. Já vem a tua vitória. Se levante em nome de Jesus Cristo. Entenderam?
Então, a Lenir está dizendo, eu sou um milagre, eu tive câncer de mama, Jesus me deu a cura, e glória à paz. Entenderam? Então, o resultado, nós aprendemos hoje que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Quando você passa por uma pressão, se você é resiliente, guarde o que eu vou te dizer. Em o nome de Jesus, você volta à forma normal que você estava antes de passar a luta, mas você volta melhor. Melhor. Por quê, pastora Solange? Porque você aprendeu, você cresceu com isso e você vai ajudar outras pessoas. Uma mãe que perde um filho, guarda o que eu vou te dizer. Eu vi a minha mãe ajudando outras mães. Minha mãe perdeu um marido, gente. Como eu vi minha mãe, quando uma mulher ficava viúva, como eu vi ela saindo, ela era impressionante. Ela ajudava aquela viúva na hora que o corpo estava saindo, principalmente, e ela acompanhava aquelas pessoas, que eu vi ela acompanhando 1, 2, 3, 4 vezes, e acompanhou mais, né, gente? Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade. Eu tenho quase 60, então eu tenho 59. Vocês façam as contas, por favor, tá? Em nome de Jesus. E aí, resultado, ela fez disso um ministério. Ela fez disso um trabalho. Vocês estão me entendendo em nome de Jesus? Você não pode deixar, filha, com todo respeito a você e a sua dor, não estou desrespeitando a sua dor. Eu estou dizendo, viva a tua dor. Mas você não pode deixar que aquilo que fizeram com você, que aquilo que você esteja passando, em nome de Jesus, te decaia. Você entra em depressão, em síndrome do pânico, em machucadura, em morte. A Beca está dizendo isso aí. Quando meu pai faleceu, Deus disse isso a mim. E a minha mãe e muitas pessoas nos procuraram. Olha aí, pra você ver que coisa mais bonitinha. Eu ajudei muitas meninas que perderam o pai. Eu fui uma das meninas, gente, que quando perdi o meu pai, eu me revoltei. A senhora se revoltou? Muito. Deus não podia fazer isso comigo? Como é que o senhor tira um pai de uma menina de 12 anos, quase? Como é que o senhor faz isso? Mas e aí eu conheci a palavra. Aí, gente, o que a senhora fez quando a senhora enfrentou a morte? Explica para mim, para me ajudar. Eu fui estudar sobre a morte. Uma hora eu falo para vocês. Resultado. Eu entendi o seguinte, que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Que nós temos o dia de nascer e o dia de ser recolhido para Ele. Ele já determinou isso? Já. Agora, se Ele me fez, se Ele me deu vida, se Ele me deu saúde, se Ele cuida de mim até aqui, por que Ele não... Se eu sou dele, se você é dele, por que Ele não é digno de te levar? De levar quem quer que seja. Aí eu falei, oh meu Deus, meu pai brilhou por uns 42, 44 aninhos. Mas ele brilhou, eu conheci meu pai, quando há tantos nessa vida não conheceram, né, gente? Eu tive um pai, eu tive um exemplo de pai. Você sabe por quê? Que eu sempre criei que Deus é muito, muito, muito bom, que Deus existe, e é pai, por causa do pai que eu tive nessa terra. Falei, nossa, Deus, eu tive um pai muito bom demais, gente. E aí, resultado, meus amores, eu comecei a aceitar a vontade de Deus. Aí, gente, guarde o que eu vou te dizer, aquela doença, aquele sofrimento, ele foi transformado numa doce saudade. Aí eu ouvi aquela música do Fábio Júnior, que eu não podia nem ouvir aquela música. Pai, pode crer, eu vou bem, eu vou indo. Vou amando, tentando e pedindo para você ir lá em casa e brincar de vovó com meus filhos. Eu chorava, gente, chorava. Eu era cristã ainda, mas chorava. Eu chorava muito, chorava muito. Meu aniversário eu não gostava de celebrar. Por quê? Porque o meu é 26 de março, o dele era 25. E ele festejava comigo.
Matava um franguinho, a gente comia junto. Ficava mais barato, né, gente? Ainda mais lá na roça. Resultado, gente. Deus te dá muita força. E aí você transforma tudo isso por uma doce saudade. A saudade a gente sempre vai ter, pastor. A saudade você sempre vai ter. Deu para entender? Ele sai o pai, uma mãe, um filho, ele sai da lembrança da gente, pastor? Sai não. Uma pessoa muito boa. Tem pessoas que passam na sua vida, você nem lembra que passou. Mas tem pessoas que passam na tua vida em nome de Jesus Cristo. E é impressionante, mas a lembrança, a saudade, nunca sai. Mas que fique, presta muita atenção, uma doce saudade. Uma doce saudade. Porque a gente olhar para um Deus que fez, que formou, que gerou, que deu à luz, que criou, e dizer para ele assim, o senhor não podia fazer isso, o senhor tem o direito de fazer isso. Não, não faz isso não. Fala assim, papai do céu, hoje eu acordei com saudade. Mas eu quero falar para o senhor que o senhor tem todo o direito. O senhor tem todo o direito. O senhor dá, o senhor leva para si. Bendito seja o nome do Senhor. E talvez vocês me perguntem aí, não estejam me perguntando, mas você diz assim, pastor, só falou de coisas que eu não espero, venho e passo. E aí a gente mostra se é resiliente ou não. Porque a pessoa resiliente não é eu chegar aqui e pregar para vocês como agir. A resiliência é como você se manifesta. É a sua reação. Quando você reage a alguma coisa que te acontece, é que você prova, né, Edilene Mello? Você prova, filho, se você é resiliente ou não. Então, a resiliência, ela vem através da sua reação. Entende? Em nome de Jesus. Ok? E aí você vai dizer assim, pastora, mas e se eu vivo em constante pressão? Eu tenho que trabalhar e alguém me machuca no trabalho, alguém me desrespeita, alguém me pressiona demais. Esses dias eu estava lendo sobre o meio empresarial, que eu acho uma bobeira tão grande, o patrão que não prepara um funcionário, né? E diz para ele, olha, você tem que fazer assim, assim, assado, a sua meta está aqui, estou te passando aqui tudo direitinho. Ele fica falando para a pessoa o tempo todo na cabeça da pessoa, a pessoa esquece as coisas. Para que isso? Prepare o funcionário, né? Então, cada lugar que você convive, tem vários tipos de gente. O que eu faço? Eu, como resiliente, eu brigo com essa gente ou eu me adequo a essa gente? Você vai ter que aprender a conviver. Você tem que aprender a conviver. Conviver com aquele marido que às vezes pode não ser fácil, com a esposa que às vezes pode não ser fácil, com aquele filho que passa por um vício que não é fácil, por uma menina que está no momento assim sabe, eu estou, né? Você tem que aprender. Você não pode ficar doente por eles. Isso é ser resiliente. Você tem que saber também o que você põe aqui, o que entra, o que não entra, põe um filtro aqui, um filtro aqui. Pastor, mas não é fácil, não. Não, claro que não, né, Eva Maria? Por exemplo, a Eva Maria, ontem eu a chamei de Eva Vilma. Ela é resiliente, ela me perdoou. Entendeu? Né, Pri? Priscila Lopes, um grande beijo. Então, né, Milce? Pastora Solange, mas aquela pessoa, ela me pressiona o tempo todo e ela fala assim pra mim que eu sou... É igual aquele marido, né? Uma vez, eu vou contar só pra vocês não contam pra ninguém, não, por favor, tá?
que hoje vocês já viram que já deu a dose, né? Eu tinha uma esposa que ela chegou, ela falou assim para mim, mas não vou falar o nome dela, então posso falar, né? Ela chegou e falou assim para mim, pastor Solange, eu não aguento mais meu marido. Por quê, filha? Porque ele diz que eu sou gorda. Aí eu falei, filha, você é gorda? Ela falou, pastora, eu tô com mais de 98 quilos, mas para mim eu tô feliz da vida, eu me aceito, eu me amo. Eu falei, tá, então se você se aceita e você se ama, por que você põe isso na sua cabeça? Porque a hora que você quiser emagrecer, você vai emagrecer. Porque essa gente que fala, vou começar amanhã, vou começar meu regime amanhã, não começa nunca, né, gente? Vamos começar na segunda, mas qual segunda a gente ainda não sabe. Eu vou começar em agosto, quer dizer, agosto de Deus, né, gente? E aí eu brincando com ela, eu trabalhei com ela nessa deficiência, nessa luta que ela enfrentava. Aí esse cara chegou, ele falou assim, você é gorda, você tá gorda. Ela falou, é verdade, eu tô uma gordinha maravilhosa, ungida de Deus. Ela falou mais coisas, mas não vou falar. Aí falou para ele e parou de brincar com ela. Depende muito de como você encara. Deu para entender? Não. Depende muito de como você encara as pressões também, tá? Eu espero ter te ajudado um pouquinho, em o nome de Jesus.